o programa Saúde Master, edição 85, aqui ao vivo pela TV Master, nos canais 20 e 520 da Claro. A NET está associada e há outros modos de interação. Vocês estão vendo aí o código QR, é só apontar a câmera do celular e a sua pergunta, a sua dúvida virá aqui para os nossos dispositivos. Também está transmitindo agora ao vivo o YouTube, nesse endereço aí, TV Master Play, e pelo endereço da internet para todo mundo, é só colocar tvmaster.tv. Nós estamos em uma edição especial do programa Saúde Master. Eu queria começar o programa falando realmente de um ícone aqui da Paraíba, né, que nós infelizmente perdemos hoje, mas ficou todo o legado, que é o doutor José Carlos, né, da Silva. Esse encontro aí dessa foto foi há um ano, mais de um ano, creio, aqui no São Brás. E um detalhe interessante, eu tinha ido até o São Brás para ministrar uma palestra sobre os aplicativos, ou seja, mais especificamente sobre o aplicativo SOS Mulher Brasil. E quando terminou a palestra, aí ele fez questão de me receber e nós conversamos. E sempre aquela visão que as pessoas conhecem e que sabem do Dr. José Carlos, a visão o quê? De otimismo, a visão de futuro, a visão de trabalho, a visão de esperança. E esse foi um momento, assim, que eu considero ímpar até para a minha vida, porque mesmo eu sendo de Campina Grande, meu pai lá, Heraldo César, ou seja, ele, posso dizer que conviveu até com o pai do Dr. Zé Carlos, ou seja, chegou a conhecer, e eu tive a honra, por uma vez, de estar com o próprio Dr. José Carlos. E uma curiosidade, eu vou falar aqui, eu sei que algumas pessoas talvez até saibam. Ele chegou para mim, nesse encontro aí da foto, eu estava mostrando o aplicativo. Ele ficou bem interessado. Ele me mostra como é que funciona. E começou a conversar muito. Aí, de repente, ele disse, Fábio, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu digo, pois não, doutor. Eu, quando vim montar a fábrica aqui em Cabedelo, né, a fábrica em João Pessoa, eu recebi várias propostas. E uma delas foi do Recife. A partir ali do Porto, creio que de Suape. E ele me falou, eu achei interessante fazer essa colocação aqui. Ele disse, Fábio, os incentivos que me deram em Pernambuco eram muitos e muitos superiores aos incentivos da Paraíba. Mas eu resolvi instalar a fábrica na Paraíba. Eu achei isso extraordinário. Isso mostrou o compromisso do Dr. Zé Carlos com a cidade. Ele deixa um legado único. Tem pessoas que passam por essa vida, mas realmente são pessoas diferenciadas. E o Dr. Zé Carlos é essa pessoa. Deixou uma imagem de trabalho. É incrível, quando a gente fala em Dr. Zé Carlos, as pessoas já argumentam. 90 e poucos anos e trabalhando, todo dia vai trabalhar, eu digo, vai todo dia trabalhar e vai também decidir. E sempre com aquela visão de futuro, mas uma coisa que ele me disse, Fábio, pés no chão. Porque eu perguntei a ele, doutor, por que o senhor não foi com a fábrica para Pernambuco? Ele disse, eu sempre procurei ter os pés no chão e lentamente, a partir daí o São Brás se tornou, com certeza, uma das maiores empresas do Brasil. Portanto, vai deixar muita saudade, já está deixando muita saudade, mas também a gente tem que pensar nesse legado, ou seja, em tudo isso, em todo esse exemplo que ele deu para a Paraíba e para o Brasil. Tem até uma outra foto aí que eu capturei, Gil, não sei se está aí. Ó, essa foto aí é bem antiga, do Café São Brás, né, que parece que foi em 1938 que foi adquirido, e a partir daí a visão toda empreendedora do Dr. Zé Carlos
ocasionou, né, nessa empresa que é querida, que é conhecida, que é amada. A verdade é essa e vai deixar muita saudade. E agora vamos para o primeiro bloco. Repito, estamos ao vivo aqui para toda a Paraíba. Eu já tenho ao meu lado aqui, pela segunda vez, na bancada que salva vidas realmente na Paraíba, o empresário, mas também eu acho assim um visionário, que é o Felipe Gaudêncio. Felipe, seja bem-vindo. Eu sei que o momento é delicado, mas sempre quando você vem aqui, a gente sai mais esperançoso. E aí, Felipe? Primeiramente, boa noite. Queria dar boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso sempre estar aqui na sua companhia. Você é um comunicador que deixa a gente muito à vontade para se expressar, falar. E é sempre um prazer estar aqui com você. Felipe, é lógico que a gente vai começar falando da Corpus, né? A Corpus é uma referência. Quando a gente pensa Corpus, mais de 30 anos, né, Felipe? A gente pensa, é inevitável. A gente pensa em saúde, a gente pensa em 24 horas, todo mundo já faz essa ligação. Mas, Felipe, não estamos mais podendo exercer as 24 horas. E aí, Felipe? Na verdade, a Corpus tem 35 anos de empresa. A gente é uma empresa sólida aqui na Paraíba, tem um plano de expansão para ir a outros estados. E, de fato, nos pegou de surpresa esse decreto. Eu não acredito que seja uma medida assertiva, até porque quanto maior o horário, maior o número de pessoas que podem estar se dispersando naqueles horários. Então, a gente está enfrentando um problema, porque só pode funcionar até às 21 horas. A gente tem toda aquela parte de segurança, limitação de alunos. Engraçado, fica até uma dica aqui para o poder público. Na ACAD, que é a Associação das Academias, no qual eu era diretor, meu mandato se encerrou agora, ainda continuo como líder lá da associação. Na ACAD, em vez de limitar por percentual, nós limitamos por área. Então, é um aluno a cada 6,25 metros quadrados. Porque senão o empresário pode dizer que o público dele era 1.000 e ele vai atender os 500, que seria a mesma quantidade que ele atendia antes. Então, acho que a gente teria que ter algo mensurável e foi aí que a gente buscou. E o que acontece é que os alunos de 9, de 10, de 11, de 12, pessoas idosas que, inclusive, optavam pela madrugada, porque a academia estaria mais tranquila, hoje são impedidos de treinar e acabam que ficam concorrendo para os horários liberados. Então, eu acredito que não tenha sido uma ação assertiva. Felipe Gaudêncio, eu sei e tenho a exatidão do que eu vou dizer. É muito complicado, até ali perto, vamos pensar na Academia Corpus ali do Bessa. Você vê ali os barzinhos, nada contra os barzinhos, mas você vê os barzinhos ali lotados realmente, alguns com música, já o pessoal alegre, o pessoal jovem, bacana. Você ali cumprindo de forma rígida todas as medidas, eu acho além das medidas exigidas, aí de repente você é atingido por essas limitações. Qual o sentimento nesse momento, Felipe? Fábio, o que eu vejo, né, não como leigo, mas porque a gente querendo não vai atrás de informação, é que existem 4 armas contra o coronavírus. A primeira arma é a vacina, né, que nossos governantes precisam correr atrás disso de forma urgente. A população não está precisando de estrada agora, a população está precisando de vacina para a vida voltar ao normal. Então, eu acredito que é uma prioridade. Além da vacina, nós temos a conscientização popular. A conscientização popular é muito importante, porém, só vem com a terceira arma que nós temos para combater esse mal, que é a fiscalização. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu viajava para a fazenda do meu avô e ia na caçamba da caminhonete. Hoje eu não teria coragem de deixar, eu não tenho filho ainda, mas deixar um sobrinho meu dentro do condomínio estar em cima de uma caçamba da caminhonete. É a mesma coisa do cinto de segurança. Meus pais, na época, não usavam cinto de segurança. Por que começaram a usar cinto de segurança? Porque automaticamente tinha leis e tinha também uma coisa chamada punição para quem não usasse. Então, eu acredito que, da mesma forma que os órgãos, que o empresário ele se preparou para essa pandemia, o barzinho que estiver trabalhando de forma errada, a academia que estiver trabalhando de forma errada, o evento que estiver trabalhando de forma errada, tem que ser punido.
tem que ser por multa. Essa multa, inclusive, pode ser revertida no combate ao coronavírus. Passa 7 dias fechado, eu garanto que ele não faz novamente. Então, a terceira arma é essa, e a quarta é o aparelhamento dos nossos equipamentos de saúde. Então, eu acredito muito que lockdown não é a solução, restrição não é a solução. Se a pessoa pode funcionar 24 horas, isso faz com que as pessoas aglomerem menos, né? A gente vê aí a frota dos ônibus que deveriam ser aumentados, se eu não me engano, foi aqui em João Pessoa, foi em Campina Grande, e é isso que nós devemos fazer, porque esse vírus ele não veio passar férias, Fábio. Ele não veio passar férias, nós precisamos aprender a conviver com ele até o final, que é a vacina chegando para todo mundo. Felipe Gaudêncio, o que se mostra em várias entrevistas que tivemos aqui com profissionais da área de saúde, diretores de hospitais que estão agora nas UTIs da Covid, é que essas medidas restritivas devem ser ampliadas a partir do dia 10. E aí, Felipe? Na verdade, as medidas precisam ser bem consultadas, porque a economia precisa andar em conjunto com a saúde. Eu fiz um estudo, a gente fez um movimento aqui na Paraíba, em João Pessoa. Hoje nós temos 600 empresários engajados nesse movimento, inclusive muitos estão nos assistindo agora, de vários segmentos, que mostram que em 10 dias pós o último decreto, em 114 empresas respondidas do questionário, nós tivemos mais de 780 demissões. Só na minha empresa nós demitimos 60 e amanhã estamos demitindo mais 60. Então, não adianta nada a gente promover um lockdown onde a gente vê que as classes mais vulneráveis às vezes dormem em conjunto ali naquela aglomeração e R$250 não vão deixar as pessoas em casa. Felipe Gaudêncio, uma curiosidade. Quando essas normas passaram a ser adotadas, houve uma reunião, ou seja, isso foi debatido, foi analisado. Eu sempre me questiono, eu estou perguntando realmente porque eu não sei. Porque desde o início dessa pandemia, há 1 ano e pouco atrás, eu acho que a desunião nacional já acarretou numa situação complexa como a que estamos vivenciando. Ou seja, há esse diálogo realmente. Aqui no nosso grupo, no qual represento, nós não temos discussões políticas. Nós temos sim pautas, inclusive nós estamos organizando uma plenária na semana que vem toda, onde nós convidamos vários políticos, vários representantes para estar dialogando com esses empresários, esse grupo independente. Eu, como representante da ACAD, que é a Associação das Academias do Brasil, não fui procurado. Eu não fui procurado. Inclusive, quero agradecer o empenho da classe dos personagens trainers, do CREF, a própria ACAD, que se movimentou e conseguimos transformar na capital paraibana a academia em essencial. Mas não adianta a gente só olhar para o que é essencial e para o que não é. A gente precisa entender que 114 empresas, perdendo mais de 780 postos de trabalho, dentro de uma razão de pesquisa de 114 empresas, na Paraíba, segundo a Receita Federal, nós temos mais de 220 mil empresas cadastradas e ativas. Então, se você colocar nessa proporção, você chega ao montante de milhares de empregos perdidos. E 61%, mais de 61% desses empregos são informais. Então, se dissesse assim, governo vai promover um lockdown, não se preocupe que todo mundo vai receber o seu dinheiro em casa, talvez daria certo, Mas dessa forma, Fábio, a gente acredita que nós precisamos olhar também pelos dois lados. A saída seria fiscalização. A gente nota também que começou, quando se tem um decreto, as fiscalizações são rigorosas, mesmo assim, às vezes são confusas. E nós precisamos da elaboração de um plano de fiscalização sério, de fato. Porque, assim como o empresário ele se preparou para a fiscalização, os órgãos de agência fiscalizatórias precisam também se preparar. E aqui, às vezes, não é nem culpa dele. Se um órgão de fiscalização tem 3 fiscais, o que é que o governo precisa fazer, o órgão maior regente? Coloca 100 fiscais. Um aplicativo, nós estamos na era digital,
Não existe mais isso de ligue 160 e denuncie. Gente, faz um WhatsApp, faz um aplicativo onde as pessoas possam mandar vídeos, registros fotográficos. Porque só com registros fotográficos que a gente, de fato, prova que alguém está trabalhando de forma errada. Felipe, eu sei que você é super inteligente, eu acho que você tocou num ponto aí crucial, que eu tenho toda uma ligação também, uma experiência. Eu lancei 3 aplicativos, um que defende a criança a título de denúncia, outro que defende a natureza e o que defende a mulher. Vejam, estamos, lógico, nas condições de uma pandemia, mas não impede agora, em nenhum momento que uma pessoa, uma mulher, por exemplo, sofrendo violência, ela dê um toque, vai cair no ministério e a denúncia será encaminhada. Portanto, quando você fala da tecnologia aliada a essa situação, eu tenho a certeza, o caminho é esse. Exatamente. Por exemplo, imagine um aplicativo onde nós precisamos controlasse a frequência nas praias. Por exemplo, você para ir, eu estou pensando nisso agora, certo. Mas você para ir à praia fazer algum tipo de atividade, você precisava marcar um check-in, para que as autoridades soubessem de fato quantas pessoas estão ali naquela região. Então, assim, quando chega um decreto, o fiscal, ele vai fazer o trabalho dele, ele vai pela lei, e às vezes a lei você pode interpretar de várias maneiras. Uma situação interessante, Fábio, que eu queria aqui compartilhar, que nós criamos nessa pandemia uma empresa específica para promover saúde para pessoas que têm medo de treinar de forma indoor, que é a Corps Life, que funciona em praças, em praias, com todas as restrições, e aqui eu digo e repito, podem ir fiscalizar. A população pode fiscalizar, porque hoje a sanitização e a segurança em uma empresa é um diferencial de mercado. O empresário que não entender isso, ele está fadado à falência. Então, nós cuidamos, não é porque a gente quer cumprir a lei, não. Nós somos legalistas, mas vamos mais além. Nós vamos mais além da segurança cobrada, porque a sanitização é, sim, um objeto diferencial de mercado. E nós fomos impedidos de trabalhar ao ar livre. Então, tivemos que demitir 60 funcionários na Corps Life, e eu estava feliz, porque em plena pandemia, onde várias demissões estavam acontecendo, nós estávamos fomentando o emprego. Então, é uma situação para se conversar, para dialogar. Repito, aqui ninguém quer guerra, ninguém quer briga. Esse grupo são pessoas sérias que juntos fomentam mais de 40 mil postos de trabalho. Postos de trabalho. Então, ninguém aqui quer brigar. Nós queremos ser escutados, nós queremos participar da fomentação de decretos e ter voz ali dentro. Vocês estão ao vivo, é o programa 85, Saúde Master, aqui pela TV Master. Felipe, creio que pelo código QR, que é só apontar a câmera do celular e vem aqui para o dispositivo do WhatsApp, Felipe, tem muita gente aqui dizendo exatamente o seguinte, eu vou reproduzir aqui e vou sintetizar. Está dizendo, Felipe, não conte com essa fiscalização. Aí diz aqui, eu já liguei, já ocorreu isso, ninguém veio atender, esqueça essa fiscalização. Não terá durante a pandemia, não tem pessoal suficiente, não tem capacitação para isso. E aí, Felipe? Eu precisei colocar a minha empresa em ordem. Então, o poder público, o governo municipal, o governo estadual precisa também colocar em ordem, até porque eles são funcionários nossos. É uma grande empresa, se a gente trata o governo do estado como empresa, nós vamos verificar que está sendo ineficiente. Aqui eu não estou comprando briga. Aqui eu estou cobrando como cidadão, como alguém que paga imposto, como alguém que quer uma reação. Porque vidas, certo, vão ser perdidas não somente pelo Covid, mas também pela falta de dinheiro. As pessoas não vão ter dinheiro de ir ao hospital. A classe de eventos, por exemplo, quando eu me refiro aos músicos, eles estão parados. Eles estão parados há mais de 2 anos. 1 ano e meio, não é isso? Quase 1 ano e meio. Então, assim, cadê o tipo de ajuda do governo federal para essas pessoas? Cadê as pessoas se mobilizando? Cadê o governo estadual, o governo municipal se mobilizando? Não basta fazer, precisa mostrar que está fazendo, sabe, Fábio? Porque muita gente perde oportunidades porque não sabe as ações que estão acontecendo dentro do município ou dentro do governo do estado. E quando a gente fala nisso,
a gente fala no novo decreto que proibiu a apresentação de pessoas fazendo o seu trabalho ao vivo ali. Ah, não, mas é porque as pessoas podem se levantar, podem aglomerar. Fiscalização. Fiscalização. O grande problema, eu não vou citar aqui órgãos, não vou citar órgãos aqui, tá certo? Porque aqui eu não estou para brigar. Mas chegou uma fiscalização na minha empresa, onde a minha gerente verificou que ela estava com a máscara de crochê. E ela chegou e falou, a senhora sabia, para fiscal, que essa máscara não pode ser utilizada? A fiscal disse, é porque eu tenho alergia. Eles, pois nós brigamos todos os dias com nossos alunos, porque eles usam esse tipo de máscara. Então, o exemplo tem que começar dentro de casa. Eu conversando com os empresários, nos grupos de WhatsApp, eu disse, gente, nós precisamos primeiro organizar a nossa casa. Porque se a sua empresa não estiver fazendo certo, eu sou o primeiro a denunciar. Eu sou o primeiro a denunciar. Porque as pessoas que trabalham correto não podem se prejudicar. Então, se você tem pandemia, se você tem verba federal chegando aqui, contratem pessoas excepcionalmente, equiparem, se tem 3 carros a fiscalização, o órgão fiscalatório, coloque 30 carros. Se vai funcionar um evento, crie uma taxa para que o proprietário do evento tenha um fiscal lá durante o evento. O que ele quer é abrir, quer ganhar o ganha-pão dele com segurança. Repito, nós não somos contra medidas contra o coronavírus. O vírus é perigoso, nós sabemos disso. Nós precisamos tomar cuidado, todas as precauções possíveis, mas existem vários estudos que mostram, por exemplo, o uso de máscara. Se eu estou de máscara, você está de máscara, e nós estamos numa aproximação segura, o índice de contaminação é muito baixo. Verdade. Felipe, sempre a gente aprendeu que se não doer no bolso, não vai resolver. Será que teria que ser por esse caminho, ou seja, multas, que realmente a pessoa olhasse, olha, isso aqui complicou a minha vida. Senão o brasileiro não vai ter jeito. E aí, Felipe? Eu vou contar uma história que eu me envergonho muito, mas vou contar aqui na televisão para todo mundo. Pois não, pode Eu contar. estava no Rio de Janeiro, comi um picolé e distraído, não achei lixo, joguei o lixo no chão. Nas proximidades do aeroporto, tá? Não sei se ainda tem isso. Há 3, 4 anos atrás. Na mesma hora chegou um policial, pediu meu CPF e me multou em R$84. Nunca mais eu joguei um papel no chão. Então tem que se ter fiscalização. As pessoas só vão respeitar, Fábio, se tiver fiscalização. Então é muito fácil fechar tudo. Fechar tudo é o que... Não, vamos fechar tudo. Aumentou os casos, vamos fechar tudo. É muito fácil. Gente, governador, e aqui eu me refiro ao senhor, prefeito de João Pessoa, prefeitos de municípios, tenham pena das pessoas que estão perdendo seus empregos. Vamos tentar fazer o complicado, vamos tentar equiparar os nossos órgãos de fiscalização, vamos tentar fazer certo, até porque se estivesse certo, Fábio, houve um afrouxamento. A gente não estava colhendo aqui a bagunça que foi o carnaval. Se estivesse fiscalização efetiva, e aqui eu repito, os órgãos de fiscalização não têm culpa. É necessário um aparelhamento, é necessário um aumento de fiscais, uma conduta de tecnologia ali dentro, como a gente citou aqui, de aplicativos fomentados de denúncia, aplicativos fomentados para estar... Hoje existe câmeras que detectam, câmeras térmicas, câmeras que detectam face, que detectam, por exemplo, quantas pessoas estão naquela localização ali. Então, eu acho que a tecnologia é uma grande aliada nisso também, dentro dos governos. Felipe Gaudêncio, é lógico que esse grupo de empresários estão abertos ao diálogo, é óbvio. O que é que o senhor pediria agora, se fosse direcionar aos poderes, ao governador do estado, ao prefeito? Seria o quê? Uma reunião emergencial? Qual seria o caminho para a gente começar a viabilizar essa história? Sim, essa semana, a próxima semana, é como eu falei, ninguém quer briga, eu acredito que está todo mundo no mesmo barco, só que nós precisamos estar conversando com o capitão desse barco, que são os nossos líderes de governo, nossos líderes municipal. Eu tenho conversei com o Cícero há mais ou menos uns 15 dias, e Cícero sabe a importância da economia, Cícero sabe que é necessário, sim, proteger os empregos, porém, a gente precisa verificar essa vontade dele. Em pauta, verificar e, realmente o prefeito está fazendo tudo isso aí, sabe?
A gente vê o governador, eu não tive a oportunidade de falar com o governador, mas acredito que ele tenha um pensamento mais duro contra a saúde, até porque eu acredito, e aqui eu repito, não estou brigando com ninguém, mas que eu acredito que nós teríamos que ter tomado medidas mais assertivas anteriormente. Sabe? Por que é que se fechou da primeira vez? Se fechou para os nossos governantes se preparar para receber essa doença. Então nós tivemos tempo suficiente para receber essa doença. Veio o verbo federal? Veio o verbo federal. Cobrar a vacina de forma eficiente, porque a vacina é o que resolve, Fábio. Eu tenho dito, Felipe, isso aqui, em vários programas, eu tenho dito, a salvação é a vacina, porque chegou num ponto, parece aquele caldeirão da bruxa, colocaram todos os ingredientes ali e ficou quase que todo mundo numa sinuca por várias irresponsabilidades. Então a gente chegou num momento muito difícil. E Felipe, quando você me mandou aquele vídeo, eu conheço seu pai, eu conheço a sua família, eu morei ali na rua Montevidéu, aí em Campina Grande, atrás do Estadual da Prata, eu vi ali praticamente tudo nascendo ali na Corpus Prata. Quando eu vi aquele vídeo, eu me comovi, que eu vi seu irmão chorando porque estava tendo que demitir funcionários. Aquilo ali realmente cortou meu coração. Estou sendo sincero com você. Fábio, não é brincadeira não. Não é brincadeira. A gente faz de tudo, a gente empreende. A coisa mais difícil do mundo é empreender nesse país. É empreender nesse estado. Sabe? É a coisa mais difícil do mundo. A gente faz das tripas o coração. E aqui eu estou falando em nome dos empresários que merecem respeito, merecem ser escutados. Aqui eu estou falando em referência à classe dos funcionários também do comércio, porque pela primeira vez na história, funcionário e patrão estão juntos pelo ideal. Sabe? As pessoas querem o direito de trabalhar. Teve uma consulta, se a produção puder colocar aqui ao vivo, eu não sei se conseguem colocar, mas teve uma consulta numa plataforma digital, que é o Instagram, na página do Hoje Tem JP, que inclusive é uma página muito seguida por jovens, é muito seguida por empresários, muito seguida pela população, até porque tem quase 300 mil seguidores. E lá tem uma pesquisa. A população prefere aumento da fiscalização ou lockdown? E tem 20% disparado já, preferem a fiscalização, sabe? Então, por exemplo, uma sugestão para o governador, uma sugestão para o prefeito da cidade, façam enquetes nas suas plataformas digitais, no seu Instagram, vamos escutar a população. Ninguém aqui, repito, é contra medidas de distanciamento, é contra medidas contra o Covid, porém medidas assertivas. Você, Felipe, tem uma visão muito grande por ter academias em Campina Grande, 2, se eu não me engano, e 3 aqui em João Pessoa. Eu sei que essas medidas são para todo o estado, né? A nível de prefeituras, vamos pensar assim, prefeitura de Campina Grande e prefeitura de João Pessoa. Você vê uma diferença ou uma visão diferente ou um pensamento diferente em relação à saúde? E aí, Felipe? Um caso interessante é que a prefeitura de João Pessoa chamou, acho que foi semana passada, as classes para dialogar, para conversar, e de fato tem um pensamento de manter a economia com seus cuidados. O prefeito de Campina Grande, Bruno, ele aumentou sim a fiscalização, não precisou fechar as portas de 9 horas da noite, e de fato é o que eu digo, se está trabalhando errado, vamos aplicar uma punição para essas pessoas, para nos prejudicar quem está gastando muito mais com produtos de limpeza, com funcionários a mais para estar fiscalizando e ser punido. Sabe? O prefeito de João Pessoa, eu desconheço, eu não sei se ele chegou a dialogar, eu dialoguei com ele, mas assim, muito vago em relação a essas medidas restritivas. Convidei-o, nós convidamos ele para participar, através de alguns secretários. Daniel Norte vai participar da rodada de entrevistas representando a prefeitura como secretário de turismo, mas eu acredito que o prefeito ele não vai se opor a estar recebendo esses empresários, ou pelo menos uma comissão desses empresários para estar discutindo essas medidas.
Felipe Gaudêncio, esse grupo de empresários, já mais de 600, se porventura não houver uma evolução no que os senhores pretendem, estão pensando em ações jurídicas, ações judiciais? Qual é o pensamento? Porque na Covid a gente aprendeu a pensar de forma muito ampla. E aí, Felipe? Eu sou a favor do diálogo, sabe? Eu sou a favor do diálogo. Eu soube também, não sei se é verdade, mas que, de fato, o prefeito Cícero teve uma força muito grande, porque, de fato, ia ser determinado um lockdown em João Pessoa. Sabe? O governo do estado ia determinar um lockdown geral, e eu acredito que a força dos prefeitos aqui da região metropolitana não evitou esse desastre, que seria um lockdown, e não amenizou em nada. Eu digo a você que não amenizou em nada, porque o empresário, se tiver mais 14 dias nesse regime de 21 horas, tenho certeza que muitas empresas vão estar fechando suas portas, até porque uma pizzaria, por exemplo, que trabalha com segurança, ela trabalha à noite. Verdade. Ela trabalha à noite. Ou um espetinho que você tem em Mangabeira ali, que receba ali 5 pessoas com o seu distanciamento. Se estiver fazendo errado, fecha. Mas se estiver trabalhando certo, ele trabalha à noite. Ô Felipe, dia 10, que é quarta-feira, será revisto esse decreto, né? Qual é o posicionamento, qual é o teu pensamento aí, qual é a sua esperança? A minha esperança é que os nossos governantes, eles escutem, sabe, não só eu que estou falando, mas pessoas que representam mais de 40 mil postos de trabalho aqui nessa cidade. E a gente chegue a um denominador comum. Chegue a um denominador comum com responsabilidade e com ações eficientes. Por quê? Para que a gente possa respirar. O empresário já estava respirando, porque o empresário que disser que está ganhando dinheiro nesse período, ele está mentindo, porque ninguém ganha dinheiro com 50% da capacidade limitada. Ele está se sustentando ali, ele está respirando. E uma possibilidade de lockdown ou extensão desse decreto é um pá de terra na cabeça de muita gente. Tanto que a bandeira desses empreendedores, que denominado Empreendedores da Paraíba, o Grupo Empreendedores da Paraíba, a bandeira é preta, em homenagem ao luto da economia no nosso estado. Felipe Gaudêncio, eu sei que o grupo, Corpus, nunca parou de empreender. Vocês estão, apesar da pandemia, mas a gente tem que pensar no futuro. Vocês têm novidades também no campo aí, vamos dizer, das academias. A gente analisa o seguinte: o mundo não para e nós precisamos sempre estar pensando. Empreendedorismo é isso, é dinamismo. Nós criamos agora recentemente o CrossFit da Corpus, né? Na verdade não é um CrossFit, porque CrossFit é uma marca, é como Cotonete, né? Ela é um cross da Corpus, na qual denomina-se BoxK. Então é um cross que nós temos o projeto de expansão dentro de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da reação aí, se a vacina chega, abrir 10 boxes, né, de cross espalhados pela Paraíba, João Pessoa, Patos, Campina Grande, Cajazeiras, algumas cidades mapeadas, e eu acredito que vai ser o maior sucesso. O nosso maior orgulho é 2 coisas. A primeira é promover saúde para a população. Atividade física, por exemplo, já é provado através de estudo que 300 minutos por semana, 36% a menos de você precisar de hospitalização se você for pego pelo Covid. E a atividade física, ela é sim essencial, transformou-se em essencial. Eu queria mandar um agradecimento especial ao vereador Tarcísio Jardins, ao vereador Bruno Farias, sim, e também que foi relator, né, desse pedido. Na verdade foi um veto, né, a decisão do prefeito Luciano Cartaz, que não reconheceu a atividade física como essencial, o vereador Guga. Ô Felipe, essa ideia inovadora, que eu digo porque a Corpus, mesmo quando lança uma sistemática, vamos supor que já existe em outros locais, mas a Corpus sempre é diferente, sempre inova, eu sei que virão novidades. Quando eu olho esses ambientes, são ambientes aparentemente mais abertos.
Isso já seria uma visão para um novo mundo, assim, que possamos respirar mais depois dessa Covid? Há alguma ideia nesse sentido? A gente tem estudos em academia ginástica, inclusive estudos americanos, que lá nos Estados Unidos não é obrigado a utilização de máscara, para você ter noção. Agora, se eu não me engano, é que começou esse decreto. E estudos que mostram baixo índice de contaminação em academia ginástica. Por quê? Porque o suor não transmite o coronavírus. O que transmite são gotículas de saliva, né? Então, quando você está de máscara e o colega que está treinando também está de máscara, você tem um distanciamento, higienização dos equipamentos constantes. Se você tem uma renovação de ar, esses riscos são muito baixos. Exato. Felipe, nós chegamos no final do primeiro bloco, assim, foi muito importante. Eu sei e fico muito contente. Sempre que há uma novidade, a gente se comunica. Esse espaço aqui está sempre aberto, porque nós sabemos desde o primeiro Saúde Master, isso não precisa mais nem de ciência, as academias salvaram, salvam e irão salvar sempre vidas. Não é isso, Felipe? Além de salvar vidas e preparar as pessoas para estarem enfrentando o Covid, porque se não chegar a vacina, logo muitos vão se contaminar, como muitos já se contaminaram. Ela fomenta também muitos empregos autônomos, que são a classe dos personal trainers. Pra você ter noção, aqui em João Pessoa, nas nossas unidades, nós temos mais de 600 cadastros de personal trainers que utilizam praças, praias e academias para ganhar o seu ganha-pão e, além disso, fomentar a saúde controlada nas pessoas. Felipe Gaudêncio, muito obrigado de coração. Um grande abraço lá para seu pai, para sua mãe, ou seja, já faz algum tempo, desde aquele programa anterior, que eu estou louco assim para ter um encontro com teu pai, porque faz muito tempo, assim, eu acho que 20 anos, é muito tempo. Eu sei que ele ainda está em forma, né? Teve agora um pouco doente, mas já está bem, né? Ele teve o Covid, nós tivemos todos os cuidados preventivos e, graças a Deus, ele está recuperado, já está pedalando, já está treinando, já está recuperado, graças a Deus. Graças a Deus. Felipe Gaudêncio, muito obrigado e, repito, de coração, o que precisar, conte aqui com as câmeras da TV Master, com o sinal da TV Master, com os canais da TV Master, com todas as redes de comunicação à sua disposição, à disposição da Corpus também. Obrigado, Fábio. Queria mandar um grande abraço para Alex. Ele que é uma pessoa empreendedora também, que a gente sabe as dificuldades que se manter uma empresa como a TV Master, de nome como empreendendo, trazendo tecnologia para as pessoas, trazendo boa informação para as pessoas. Então, queria deixar aqui registrado o meu agradecimento e também a minha admiração por esse comunicador. E mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, pedir oração também para que a gente possa passar por isso de forma mais branda. E pedir também, dizer que só oração não resolve. Pedir também que vocês possam se movimentar, dialoguem com os amigos, coloquem em rede social os seus posicionamentos e pedir para o governador do estado, para o prefeito de João Pessoa, fazer uma enquete dentro do seu Instagram, de forma perguntando se é necessário, se a população prefere, de fato, mais fiscalização ou um fechamento de todas as atividades. Muito obrigado, Felipe. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Eu quero que não saiam daí, por favor. No segundo bloco, daqui a pouquinho, já está aqui, teremos a presença do doutor João Paulo. Ele é um grande cirurgião de cabeça e pescoço e ele vai falar sobre a cirurgia de tireoide sem cicatriz. Inclusive, tem uma das componentes agora